6 horas e 11 minutos, estamos ao vivo pela TV A Crítica com o Manhã no Ar, ao vivo também pela FM O Dia, a 93.1, de 6 às 7 da manhã na rádio. Estamos ao vivo também pela internet. Por favor, coloca o aplicativo da gente, por favor, a Crítica Play aí na tela, a logomarca do nosso aplicativo, que você pode procurar nas lojas virtuais, tanto para Android quanto para iOS, né, para o iPhone, e baixar esse aplicativo de forma gratuita, que lá você acompanha por meio do streaming de vídeo, a nossa programação ao vivo. Acompanha também os principais destaques do que é produzido por todos os programas aqui da TV A Crítica. Você também tem os canais de interação com a gente aqui por meio da página do Manhã no Ar no Facebook, por meio dos canais oficiais da TV A Crítica, no próprio Facebook, no Instagram e no Twitter também, TV A Crítica Oficial. E por meio desses canais você vê em primeira mão o que é destaque, o que está sendo produzido por esta casa, os realities que tem aqui, o conteúdo jornalístico, a cobertura jornalística. Deixe o seu comentário e até interagem com a nossa equipe de mídia. Aqui no programa há também um canal de interação por meio do WhatsApp. É o 99291-2167. É um canal de interação, é um canal de informação que a nossa produção mantém com você durante todo o programa. Se você passar sua mensagem, tem sempre alguém monitorando, tem sempre alguém acompanhando, alguém da produção, um produtor nosso acompanhando os teus comentários, a tua saudação de bom dia, mas sobretudo o teu comentário sobre os assuntos que nós trazemos aqui, a informação a mais, o serviço a mais que você traz, porque afinal de contas é você que mora aí no seu bairro, é você que mora aí na sua rua, é você que conhece aí a sua realidade. E num dia como hoje, numa edição como hoje, em que a gente chega trazendo as principais notícias do fim da tarde de ontem, à noite, madrugada, muitos desses assuntos estão relacionados à vida das pessoas. Todos nós, por exemplo, interagimos, andamos, estamos nas ruas da cidade e as ruas da nossa cidade estão se tornando violentas. No programa de hoje, por exemplo, a gente vai trazer reportagens aqui de duas pessoas que morreram em acidente de trânsito ontem à noite. Em um desses casos, a vítima foi atropelada na faixa de pedestres por um adolescente de 14 anos. Veja só, um trabalhador lá na Ponta Negra ali, olha, saía do trabalho e na faixa de pedestre, justamente no local da rua, onde ele deveria estar protegido, a sinalização produzida, elaborada, criada, justamente para dar segurança ao pedestre. Foi num local como esse. Você que acompanha a gente pela televisão, viu a violência da batida ali no veículo. Quem está pela rádio, infelizmente, não consegue ver, mas eu narro aqui. O veículo é um Honda que está com a frente, a dianteira, do lado direito, totalmente destruída, inclusive o para-brisa do carro foi quebrado. Não é um carro popular, é um carro de luxo, né? É um carro de luxo e a gente percebe aqui a violência da batida. Esse veículo estava sendo dirigido por um jovem, por um adolescente de 14 anos, que atingiu esse homem, esta vítima, infelizmente morreu no local, viu? Não foi esse o único acidente fatal desta noite, não. Houve outro também, viu? A gente traz também, ainda na edição de hoje, novidades do caso Flávio, do engenheiro encontrado morto lá no Tarumã. Esse que aparece no seu vídeo, quem está acompanhando a gente pela rádio, isso é notícia na imprensa nos últimos dias, justamente porque ele foi encontrado morto depois de ter participado de uma festa na casa do filho da primeira-dama do município de Manaus, depois de ele ter participado dessa festa. As informações que a gente vai trazer ainda na edição de hoje sobre este caso é que agora o crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Exatamente. Eu, inclusive, comentei isso aqui no programa. Todos os casos de homicídio em Manaus são investigados pela especializada em homicídios e sequestros. Este caso tinha ficado lá no 19º Distrito Integrado de Polícia, o que já chamou a atenção de cara. Será que é porque foi um crime que ocorreu na Zona Oeste, em uma das áreas, o que há suspeita de ter ocorrido dentro de uma área de luxo, ou de uma área muito valorizada da cidade? Será que é por isso? Será que o 19º é o distrito para verificar isso? Ou se há homicídios apenas verifica casos de outras áreas periféricas da cidade? Bom, a polícia já se posicionou então, a Delegacia de Homicídio
passa a investigar este caso. Há informações novas em relação à perícia feita no local, nesta residência onde foram encontradas manchas de sangue. Há também indícios, né? A perícia teria encontrado barro em um sapato, em um par de sapatos que pertenceria ao filho da primeira-dama, ao Alejandro Portán, ou pelo menos estava lá na casa. E olha, há alguns depoimentos desencontrados e informações que ainda precisam ser checadas e a polícia está checando, e a gente vai atualizar este caso aqui ainda no programa de hoje. Nós também vamos atualizar informações sobre um caso que nós trouxemos ontem aqui, na madrugada de ontem, quando um capitão da Polícia Militar atirou em 3 pessoas em um bar lá no Conjunto Ileia. A gente trouxe essa informação aqui ao vivo no programa. E a gente já vai colocar a reportagem agora, minha diretora? Vamos exibir a reportagem. Você acompanha agora, a partir de agora, a reportagem em que o nosso repórter, o Bruno Fonseca, ouviu uma das testemunhas e, de acordo com esse relato, não houve briga no local. Segundo essa testemunha, o capitão surtou e começou a atirar. Vamos acompanhar a reportagem. Estamos na rua Alfredo Valois. Por volta de 1 da madrugada, várias pessoas comemoravam um aniversário neste bar, inclusive um dos mais tradicionais aqui do Ileia, na zona centro-oeste da capital. Vários disparos de arma de fogo são ouvidos. 3 pessoas foram atingidas por esses disparos. O suspeito desses tiros é um capitão da Polícia Militar, identificado como Júnior Siqueira, que inclusive estava aqui com sinais de embriaguez. As pessoas que foram atingidas pelos disparos de arma de fogo, elas foram encaminhadas ao SPA da Redenção e em seguida para o Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto. Das 3 baleadas, um pegou de raspão em uma pessoa e foi depor no 12º Distrito Integrado de Polícia. Já o suspeito também estava no 12º Distrito Integrado de Polícia e também foi depor. Ele, lá no local, estava com sinais de embriaguez. O advogado falou com a nossa equipe e nos deu informações preliminares. Está muito abalado, então eu quis nem conversar com ele agora, eu vou conversar no momento posterior com ele. Então a defesa se resguarda, se pronunciar, somente após ter acesso ao inquérito policial. Então, você estava lá e viu tudo. Como é que foi que aconteceu? Aconteceu por volta de 1h20, 1h30 da noite, né? Estava todo mundo se divertindo, brincando, quando eu deparei com a pessoa, sabendo que ele era um policial militar, estava armado. Foi rápido, né? Teve o princípio de surto, quando ele puxou a pistola, atirando num rapaz lá, no ângulo de 90 graus, e virando seguida para nossa mesa. Estava um amigo meu, né? Dando mais disparos, quando faz de 4 a 6 disparos, né, de arma de fogo, uma pistola restrita dele mesmo, né? E quando eu senti o impacto da minha mão, né, eu tô ferido da minha mão, né, com estilhaço de bala, mas felizmente o meu amigo não teve sorte, né? O rapaz que estava atrás de mim não teve a mesma sorte que eu tive, né? Foi alvejado, com 2 disparos, 3 disparos, na hora eu movi já estava caído no chão. E foi rápido. E falaram que teve 2 caras agrediram ele, não teve briga, não teve nada de detalhamento de briga com ele, não teve nenhum tipo de gesto de agressão verbal, ou alguém apontou o dedo para a cara dele. O cara, felizmente, estava com bebida alcoólica na mente, mas do modo que eu vi ele fazendo isso, para mim ele teve um surto, apenas surto. E eu quero justiça, mano. Tem que ser feita justiça. Porque as 2 pessoas, as 2 vítimas inocentes, são gente trabalhadora e vão lá para se divertir. E são acostumados a estar lá todo dia, toda sexta-feira, lá uma casa de bom ambiente. Mas felizmente isso aconteceu para nunca mais isso acontecer. Não. Eu não quero mais isso na minha vida. Não. As pessoas que foram baleadas passam aí por uma situação estável, mas o trauma ficou. Em nota, a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública informou que está acompanhando a ocorrência por meio da Corregedoria Auxiliar da Polícia Militar, realizando diligências no local da ocorrência e junto à delegacia para instauração do procedimento administrativo disciplinar.
A gente realmente espera que esse procedimento disciplinar seja realizado e que a polícia dê publicidade ao que for apurado, dê publicidade inclusive em relação à situação do policial, se ele continua nas suas atividades ou se ele foi suspenso, se ele continua com o porte da arma, se ele continua fazendo as suas atividades administrativas durante esta investigação. É importante esse posicionamento da corporação, porque este comportamento, o comportamento desse oficial não reflete o comportamento da tropa. A atitude deste policial não reflete e não é a atitude condizente com a atitude da maioria dos policiais, da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Esse tipo de atitude denigre a imagem da polícia, vai contra o trabalho de aproximação entre a corporação e a comunidade. É um bar, é um ambiente de socialização. E como qualquer outro cidadão, tem direito sim a estar em um bar, tem o direito, inclusive, de estar armado pela atividade que realiza, é policial em qualquer lugar, em qualquer ação, mas não tem o direito de atirar em quem quer que seja. Sobretudo, se é como a testemunha acabou de afirmar, se não houve uma provocação, se não houve uma agressão, o que houve? Foi um surto psicótico? É um problema psicológico? É um problema psiquiátrico? Algum tipo de patologia? É necessário que haja tratamento, é necessário que haja acompanhamento, porque alguém armado que sai disparando tiros, uma autoridade inclusive, ou alguém que tem a responsabilidade de servir e proteger, e que jurou isso inclusive, para a sociedade, é o dever, é o que se cumpre todo dia. A maior parte desses homens, quando todo dia sai de casa, veste a farda e vai para as ruas, não sabe se vai voltar, não sabe o que vai enfrentar, se vai encarar bandido na cidade, no centro da cidade, ou numa comunidade, numa invasão, no meio do mato, não sabe o que vai encarar, mas assume o compromisso de servir e proteger. Esse comportamento não é o comportamento condizente com quem fez esse juramento. E é necessário sim que a corporação faça esta apuração para que isso seja tratado exatamente como é, como um caso isolado, que não reflete o comportamento da tropa. Mas o que foi exatamente? É um problema psicológico? Este oficial precisa de tratamento? Ele tem condições de continuar na corporação ou pelo menos continuar nas atividades policiais ou ainda mantendo um porte de arma? Estando nas ruas com porte de arma, será que isso não é perigoso para ele e para outras pessoas? A gente precisa entender isso, pelo bem dele próprio, e principalmente pelo bem das pessoas que estão suscetíveis, e como essas pessoas aí estiveram. Vítimas que estão hospitalizadas, em recuperação, mas hospitalizadas, num local onde foram para se divertir, num local onde foram para ter ali um momento de lazer, assim como o oficial estava lá para ter isso também. Por isso a gente aguarda que o caso seja de fato apurado e esclarecido. E um homem de 30 anos foi preso em flagrante na zona oeste da capital. Sim, meus amigos, este é mais um caso de violência doméstica. Esse homem foi preso por descumprimento de medida protetiva e não para por aí. No descumprimento desta medida protetiva, ele cometeu estupro contra a ex-mulher e para agravar tudo isso, como se não bastasse a violência, ele ainda fez tudo isso na frente do filho deles, de 8 anos. A equipe de investigação aqui da Delegacia Especializada da Mulher conseguiu prender em flagrante um rapaz aí de 30 anos pelo crime de descumprimento de proteção e ameaça contra a ex-companheira de 31 anos. Os policiais conseguiram prender esse homem na casa da vítima, na rua Icaraí, no bairro Tarumã. Nesse momento, a gente vai conversar com a delegada aqui, titular da Delegacia da Mulher, Débora Mafra. Ela que vai falar pra gente como que a polícia conseguiu chegar até esse suspeito. A vítima veio aqui da delegacia denunciar, delegada? Sim, ela veio pedir socorro, né, pela noite horrível que ela passou ao lado do flagranteado, pois ele invadiu a casa dela e em posse de uma faca. E nessa invasão que ele entrou na casa dela, ele manteve ela na faca, sob ameaça, e se ela chamasse a polícia pelo descumprimento, que ele tem ciência, né, das medidas protetivas, ele a mataria. Mas durante a noite, ela tentou fugir dele, só
só com roupas de dormir, e ele ainda conseguiu pegar e arrastá-la para dentro de casa novamente, mantendo assim em cárcere privado. E ele, nesse momento, ele decidiu estuprar essa mulher, nossa vítima, na frente do filho dela, de 8 anos de idade. Ele não ligou quem estivesse, ele cometeu mais esse delito e continuou ameaçando ela com a faca se ela chamasse a polícia. E ela permaneceu calada, ela decidiu ficar quieta naquele momento, porque ela estava com muito medo dele, e logo pela manhã, quando ela falou que iria sair para trabalhar, ele deixou ela sair para trabalhar, mas falou: daqui eu não saio, da sua casa ninguém me tira mais, nós vamos voltar, porque ele não aceitava o final do relacionamento. E nisso ela veio, contou tudo isso, e nossa equipe de investigação, que não dorme quando há uma mulher sofrendo violência doméstica, foram imediatamente junto com ela até a casa, onde ela mostrou onde era o local, e ele estava realmente cometendo ainda o crime de descumprimento de medida protetiva, fora os outros que ele cometeu essa noite, trazendo um flagrante para ele, né? E foi dada a voz de prisão ali naquele momento. Inclusive, há 2 dias ela já veio na nossa delegacia relatar também que ela apanhou e foi ameaçada por ele, porque ele encontrou ela com uma nova pessoa. E ele não aceitou esse fato e bateu nela. E a separação decorreu das medidas protetivas decretadas, porque também ela em maio veio até aqui dizer que ele tinha batido nela, ameaçado, injuriado, e saiu as medidas, e ele tem ciência. E após tudo isso, ainda acontece uma noite de horror para a nossa vítima, mas a partir de agora ele já vai estar sendo flagranteado e irá para audiência e custódia, e eu espero que com tantos crimes ele desça a cadeia pública. Imagina o terror pelo qual esta mulher passou ou tem passado. Se a mulher não quer mais um relacionamento, não quer a continuidade do relacionamento, ela tem todo o direito de fazê-lo. Se ela termina um relacionamento e inicia um outro, ela também tem direito de fazê-lo e não merece de forma alguma ser agredida, ameaçada, e o pior, que aconteça o que aconteceu aí. Este cara na delegacia disse, inclusive, que aconteceu porque ela ficou próximo dele. Próxima porque ele mora na mesma comunidade, e ela não quer ir embora, foi o que ele disse. Ela colocou a medida protetiva contra ele não quer se afastar, porque diz que tem terreno no local e não vai se afastar. É necessário que a polícia e que a justiça deixem muito claro para ele o que é uma medida protetiva. E quando há uma medida protetiva, quem é que precisa se manter afastado? Não é a vítima que tem que se afastar. Não são as mulheres que têm que recuar. Não são as vítimas que precisam se esconder ou ir para longe. Não são os agressores que precisam fazer isso. São eles que precisam fazer isso. E essa mulher está certíssima. Ela passou pela agressão. Ela precisou enfrentar essa humilhação. Uma humilhação que ocorreu na frente, imagina isso, na frente de um filho. Na frente de um filho. E aí uma criança nessa idade já deve ter visto outros casos assim, mas ela não recuou, não retrocedeu, foi à delegacia, fez a denúncia, está aqui. Não sei por quanto tempo ficará preso, mas está responsabilizado e enquadrado, e daí para a cadeia. Daí para a cadeia, inclusive já deve estar lá, inclusive, porque descumpriu a medida protetiva. E esse é o comportamento de muitas mulheres. Muitas mulheres estão tendo esse comportamento porque aqui no Amazonas aumentou em 22% o número de denúncias de violência doméstica agora este ano, em 2019. As mulheres estão se encorajando, 22% foi o número que aumentou agora este ano. E precisa aumentar mais. Porque este número de denúncias aí é só uma pequena porcentagem da quantidade de mulheres que realmente enfrentam essa situação, viu? E aí, isso é uma prova que as mulheres estão cada vez mais encorajadas a denunciar esses agressores, viu? Ontem, nessa quarta-feira, uma delegacia voltada ao combate de crimes contra a mulher foi inaugurada na Zona Sul, aqui da capital. Vamos acompanhar na reportagem. A unidade vai atender mulheres da Zona Sul e Oeste da cidade. A nova titular da especializada é a delegada Ivone Azevedo. Ela já atuou em outras delegacias que tratam da violência contra a mulher e diz que a criação desse espaço permite que mais vítimas tenham acesso à justiça.
Temos vítimas que elas deixam de procurar as delegacias, por quê? Porque elas não têm condições de chegar até a delegacia especializada. Muitas vezes elas não têm, né, passagem para o ônibus, né? Tendo uma delegacia mais próxima do cidadão, da vítima, né? Então ela se encoraja mais. Esse é o nosso objetivo, para que essas vítimas de violência doméstica se encorajem, procure, porque a gente vai estar aqui à disposição para atendê-los, né? No que for preciso. Este ano houve um aumento de 22% no número de denúncias de violência doméstica no Amazonas. O governador do estado considerou esses dados positivos, porque na prática, mais mulheres vêm tomando coragem para quebrar o ciclo de abusos. Então nós temos esse aumento, o que é preocupante naturalmente, que trata-se de violência contra a mulher, mas é um indicativo de que as mulheres estão tomando a coragem de fazer a denúncia. Essa é a terceira unidade que trata especificamente do tema em Manaus. No interior, 10 municípios também têm o serviço. A ideia agora, junto com a Secretaria de Justiça, nós ampliarmos esse trabalho para atender em todos os municípios, nós temos esse atendimento diferenciado para as mulheres. A denúncia é muito importante. Procure a delegacia, porque a partir do momento que você vem até a delegacia, você é inserida nessa rede de proteção. E essa rede de proteção vai acolher essa mulher, orientá-la, possibilitar que ela se capacite, possibilitar que ela seja inserida no mercado de trabalho. E olha, denúncias de casos de violência podem ser feitas pelo número 181. A gente lembra também que qualquer denúncia, a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia. Você não precisa ir apenas a uma delegacia especializada. Agora nós temos 2 especializadas em Manaus. Acontece que as mulheres podem ficar mais à vontade sendo atendidas por quem tem esse treinamento e por quem também é mulher. Nós temos a doutora Débora Máfara ali no Parque 10, na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Temos esta outra delegacia agora também que está com uma delegada à frente. E não é apenas a delegacia, todo o sistema de apoio à mulher que é vítima, que é agredida, que é perseguida ou que é ameaçada. Então essas delegacias oferecem um atendimento especializado, um atendimento específico para vítimas de violência doméstica e vítimas de violência como um todo, mulheres vítimas de violência como um todo. Mas eu deixo muito claro aqui para você, mulher, que está nos assistindo neste momento, de repente você que está, inclusive, assistindo a gente com um agressor sentado do teu lado aí na tua casa. É esse monstro aí que está do teu lado que você não pode sequer piscar nem olhar para um lado para o outro quando se trata desse assunto, porque o monstro está aí do teu lado. Você pode fazer essa denúncia, você pode denunciar esse cabra em qualquer delegacia. Qualquer delegacia você pode ir lá e registrar o boletim de ocorrência. E é necessário fazer esse registro do boletim de ocorrência, porque da próxima vez que eles te agredir, já tem um antecedente e tem um outro antecedente, e isso faz com que o juiz, no momento que vá determinar, ou a própria delegacia, no momento que for realizar a medida protetiva ou qualquer sanção em relação a este agressor, já vai haver o histórico. E aí, mensagens de celular, áudios enviados, qualquer tipo de ameaça, lesões também, vá na delegacia, denuncie, faça o exame que comprove que tipo de violência você sofreu. Não fique calada, porque tem muita gente e muitas mulheres apanhando neste momento, calada, porque acham que dependem do homem. Calada porque acham que só vão viver se estiver ao lado deste homem, com medo de perder os filhos ou de não saber o que vai. Você não sabe o futuro, você não sabe da sua própria capacidade, você não sabe do que é capaz. Você é capaz sim, é difícil, é. Eu não estou dizendo aqui, sai da tua casa nesse momento aí, porque eu não vou te sustentar. De fato, quem é que vai dar de comer para os teus filhos? É uma preocupação sim, mas qual é o exemplo de dignidade que você está passando para os seus filhos? Muita gente se submete à agressão por causa dos filhos. Se submete à agressão por causa dos filhos. E muito macho agressor desses, tem muitos que estão me assistindo agora, viu? Tem muitos, inclusive já fui confrontado por um no meio da rua uma vez. Fui confrontado por um no meio da rua uma vez. Pode me confrontar. Pode me confrontar. Me confrontar, meu amigo. Não tenho medo desses machões, até porque eles são muito machões com as mulheres. Quando chega a polícia, todo mundo mansinho. Minha amiga, não fique calada, denuncie. Você tem 2 delegacias especializadas agora e em qualquer delegacia você pode fazer isso, viu? Olha, uma grande quantidade de drogas foi apreendida nas proximidades do município de Manacapuru. Esse material ilícito estava em uma balsa vinda da cidade de Japurá e tinha como destino aqui, a capital amazonense. 4 pessoas foram presas.
O DENARC apreendeu no Rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru, aproximadamente 53 quilos de produto entorpecente, supostamente maconha do tipo skunk. A droga estava em uma balsa que vinha do município de Japurá e tinha como destino a cidade de Manaus. 4 tripulantes que estavam na embarcação foram presos. Inicialmente, os detidos e o material apreendido foram trazidos aqui para o porto do município de Manacapuru e daqui seguiram para Manaus, onde serão apresentados oficialmente. A ação que resultou na apreensão dessa grande quantidade de produto entorpecente contou ainda com o apoio de agentes da Receita Federal e também os cães farejadores da instituição. Inclusive, os cães farejadores da Receita Federal têm se tornado parceiros da Polícia Civil nessas ações contra o tráfico de drogas no Rio Solimões. Não importa qual é a polícia que está envolvida aí, se é federal, se é a Polícia Civil ou mesmo o Exército. O importante é que as forças de segurança estejam unidas para realizar esse trabalho, para evitar com que essas drogas cheguem até as ruas. E nesse período a gente sabe que os traficantes utilizam todas essas rotas e utilizam inclusive os barcos de recreio, as mulas que eles conseguem cooptar, neste caso aí a balsa. E se as forças policiais estão trabalhando em sintonia, compartilhando recursos, esse combate pode ser um pouco mais efetivo. E essa efetividade é necessária porque as táticas adotadas pelos criminosos para tentar despistar o trabalho da polícia não têm limites. Olha esse caso lá no bairro Jorge Teixeira. Uma mulher foi presa, esta senhora aí, enche a tela por favor, esta senhora aí, esta senhora foi presa suspeita de vender drogas em uma banca de vitamina. Aquelas banquinhas lá de vitamina que você chega, pede aquela vitamina lá de Guaraná, enfim. Os policiais chegaram ao local, foi uma denúncia anônima que apontaram que a banquinha era apenas uma fachada. Aqui no programa você já viu várias apreensões de drogas em lugares inusitados, não é mesmo? Tem em feira, tem em barcos e até mesmo na beira da rua. Mas nós vamos falar sobre uma apreensão que aconteceu em uma banquinha de vitaminada de Guaraná. Poderia ser só um copo de vitaminada? Poderia. Mas não foi isso que aconteceu. Essa mulher, identificada como Kedna Costa, de 39 anos, já vendia vitaminada há muito tempo. Só que nessa banquinha ela vendia também maconha. É isso mesmo que você ouviu. Maconha e vitaminada, uma combinação que realmente não tem nada a ver, não é mesmo? Após uma denúncia anônima feita aos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, eles resolveram passar aqui na Rua Alfazema, na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, e fazer uma vistoria para ver o que realmente estava acontecendo e constatar a informação. Quando eles passaram na frente da banquinha, a mulher ficou muito nervosa. Foi aí então que eles acionaram uma policial militar para fazer ali a revista, não é mesmo, no corpo da mulher. Nada foi encontrado nos bolsos dela, mas aí eles resolveram dar uma olhadinha na banca. Vamos revistar e ver o que encontramos. Eles conseguiram achar mais de 50 trouxinhas de droga escondidas dentro das gavetas da banquinha. Daí você imagina uma mulher inofensiva, conhecida pela comunidade, vendendo drogas, não é mesmo? Outra situação muito constrangedora foi que essa mulher guardava um caderninho. E nesse caderninho ela fazia anotações das pessoas que estavam devendo o valor dos entorpecentes. A banca de vitamina, né, de Guaraná em pó que ela vendia era só uma fachada, né? Porém, em nenhum momento nós fomos primeiramente verificar uma denúncia que, devido à fundada suspeita, até a forma como ela nos recepcionou um pouco nervosa, nós fizemos uma busca pessoal, com todo respeito, sem destruir a banca dela nem nada, porém foi encontrado, né, a material ilícito e foi dado voz de prisão para ela. E o que tinha nesse caderninho? Muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa agora, eles não sabem aqueles códigos, né, que eles usam para anotar. O que tinha exatamente nesse caderno? Eles mudam de código, não dá para dizer precisamente que existe uma linguagem no mundo do crime. No caso, ela colocou algumas linguagens ali, características para ela mesma, ou da facção da qual ela possa fazer parte, para quem ela vende, entendeu? Que as investigações futuramente vai tentar destrinchar para chegar a outros culpados, né,
a cadeia do tráfico de droga. Essa suspeita foi encaminhada até o 14º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrantes da Zona Leste de Manaus, e agora vai ficar à disposição da Justiça. Para você que acha que essa situação aqui não é uma situação grave, eu gostaria de chamar a sua... para pedir para você refletir sobre um detalhe que nós vemos nessa fotografia aqui, na fotografia onde essa senhora de 39 anos está aparecendo. Primeiro, eu gostaria de enfatizar o exemplo do policial aí que deu a entrevista. Você vê, olha, fizemos a busca com todo respeito para preservar a banquinha. A intenção do policial é em relação à atividade ilícita desta senhora, porque era só uma suspeita. Eles foram lá checar uma suspeita e por isso não tinham por que destruir a banquinha dela, que ela estaria lá vendendo a vitamina de Guaraná, né? O pó de Guaraná, mas o pó que a polícia encontrou lá foi outro. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção para este caso, para esta imagem do tráfico de drogas da nossa sociedade, que muita gente diz, mas isso aí é besteira, isso aí não tem nada a ver. Meus amigos, as anotações desses caderninhos aqui, as anotações que ficam nesse tipo de caderninho, é por conta dessas anotações que tem muita gente sendo morto. Está devendo 30, 40, 50, 100 reais. 100 reais porque pegou o material e não pagou, depois pegou de novo e não pagou, ou pegou para revender e não pagou. E aí, o que fica anotado nesses caderninhos aqui, a cobrança é feita na bala, nas ruas, na frente da casa das pessoas, na frente da família das pessoas, em qualquer lugar. Não importa quem esteja perto. Pode ser, inclusive, próximo à delegacia ou a delegacias. Não importa. As cobranças das dívidas que estão anotadas neste caderno, ou em outros cadernos, dos milhares de cadernos das bocas de fumos ou dos pontos de venda espalhados pela cidade. Venda feita por pessoas como esta senhora, que precisa sobreviver, que precisa ganhar a vida de alguma forma, mas que escolheu essa atividade, talvez porque ela acha que não tem nada a ver. Talvez que, assim como você, que acredita que o tráfico de drogas é espetacularização. O pessoal da televisão faz isso porque quer audiência. Talvez que você pense assim, é uma atividade comum. Pois é, mas essas dívidas aqui são cobradas com sangue. Sim que são cobradas com sangue. Esta imagem traz para a gente um pouco da dimensão deste problema e um pouco da dimensão de como as pessoas estão envolvidas. Ninguém suspeitaria desta mulher, ninguém suspeitaria de quão grave é a atividade na qual ela está envolvida, inclusive com risco para ela mesma, viu? E na zona norte da cidade, uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata, lá na reserva Adolfo Duque. Garis, que estavam realizando uma ação de limpeza no local, avistaram um crânio e acionaram a polícia. Era por volta de 8h30 da manhã, quando os garis estavam trabalhando nessa área de mata que fica aqui na reserva Adolfo Duque, aqui na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, quando eles avistaram uma ossada humana que está jogada aqui dentro dessa área de mata. Nós estávamos trabalhando aí o meu colega estava limpando aí, puxando lixo aí. Aí quando ele olhou, viu os restos mortais lá, o crânio, o braço, a pá, tava jogado, tipo uma cova rala. Foi então que eles acionaram os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária, que estão aqui no local realizando todos os procedimentos. Essa ossada humana vai ser encaminhada para o Instituto Médico Legal, que já chegou aqui no local e agora deve passar por uma perícia, exame de DNA, para realmente identificar quem seria essa vítima que foi jogada aqui na reserva Adolfo Duque há mais ou menos 6 meses e agora foi encontrada apenas a ossada humana. É disso que eu estava falando ainda há pouco.
é algo, inclusive, que dificulta muito a investigação. Um corpo encontrado depois de tanto tempo, apenas a alçada, pode dificultar muito o trabalho, dificulta muito o trabalho da perícia, sobretudo numa área de mata, ali do lado da avenida, na verdade, Mas isso também pode ser um reflexo da violência que nós vivemos esses dias aqui no nosso estado do Amazonas. E é mais um caso de violência que eu vou trazer agora para vocês, viu? Um jovem identificado como Vitor Coutinho. Ele tinha 19 anos, foi executado ontem à noite por homens ainda não identificados. E este homicídio ocorreu na frente da casa da namorada desta vítima, lá no bairro Cachoeirinha, na zona sul da cidade. Segundo informações repassadas à polícia, esta vítima seria usuária de drogas. E nós estamos aqui na Avenida Leonardo Malcher, Cachoeirinha, zona sul de Manaus, onde Vitor Coutinho, de 19 anos, estava na frente da casa da namorada. De acordo com os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária, ele estava parado aí na frente, um namoro de portão, quando um veículo preto de modelo e placa não identificados passou aqui pela via, parou, e os ocupantes desse carro atiraram diversas vezes contra a vítima. Esse veículo, inclusive, que estava estacionado aqui no local, foi atingido pelos disparos. O Vitor, de acordo com a polícia, foi crivado de balas. Não é possível dizer ao certo, até então, a quantidade de tiros que atingiram a vítima. Até então, as informações repassadas pelos policiais da 1ª SICOM é que Vitor, de acordo com a família, era usuário de drogas. Mas não se sabe ao certo se essa situação teria motivado esse crime. Os policiais da 1ª SICOM ainda deram uma vistoriada, uma patrulhada aqui pela região, na tentativa de encontrar esse carro preto. Mas até o momento ninguém foi identificado nessa situação, apenas a vítima. Ainda conforme a polícia, alguns familiares do Vitor estiveram aqui no local, deram essas breves informações como identificação e também falaram sobre ele ser usuário de drogas, mas em seguida foram embora. Conforme testemunhas aqui dessa região, o Vitor era bastante conhecido, porque toda noite ele vinha aqui, nesse local, nesta casa, para encontrar com a namorada. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso para tentar elucidar esse crime. E o carro do Instituto Médico Legal deve fazer a remoção do corpo de Vitor, que está atrás desse veículo. Mais um homicídio aqui na Cachoeirinha. O Vitor, 19 anos, foi assassinado aqui nesse local. O que consta é que ele vinha transitando aqui numa bicicleta, um veículo em perseguição o abordou e efetuou os disparos. Foi detectado alguns disparos, inclusive no veículo que estava estacionado ali, que é do morador da casa de frente. Informações preliminares constam que ele era usuário de drogas. A gente está apurando aí se esse fato dele ser usuário de droga tem relação com o crime de homicídio. E a gente está fazendo outros levantamentos, imagens, câmeras. Já temos aí algumas cápsulas deflagradas no local, que vão ser recolhidas aí pela perícia, e possivelmente para serem utilizadas ulteriormente no exame de balística, aí, se for necessário. Como nós dissemos no início do programa de hoje, lá quando a gente falava dos destaques do que traremos hoje, foi uma noite violenta. Nós temos aí um jovem de 19 anos que perde a vida, possivelmente, como o delegado acabou de falar para a gente aí, possivelmente por envolvimento com as drogas, na condição de usuário, que acaba sendo também uma consequência desse vício maldito, desse câncer da nossa sociedade que nós enfrentamos, que é o tráfico de drogas e que o tráfico de drogas representa. Mas este não foi o único caso desta noite e não foi a única morte lá na zona sul da cidade. Foi ontem, né, minha diretora? A gente mostrou um caso na zona sul também aqui em Petrópolis de um senhor de idade já. Agora nós estamos na Cachoeirinha, acabamos de falar da Cachoeirinha
E a gente vai agora para uma outra execução registrada ontem à noite, desta vez no bairro Praça 14. Exatamente, lá no bairro Praça 14. A vítima foi um homem de 27 anos, que, segundo testemunhas, era proprietário de um lanche e estava preparando sanduíches nesse estabelecimento, quando homens em um carro chegaram já atirando contra ele. Esta vítima ainda foi socorrida, mas morreu no hospital. E nós estamos aqui na Avenida Japurá, Praça 14, Zona Sul de Manaus, que foi palco de mais um crime. De acordo com os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária, o Marnildo Fonseca Júnior, de 27 anos, mais conhecido como Juninho, estava em um lanche aqui da região, ele que é proprietário desse estabelecimento comercial, e estava preparando uns lanches aqui para até então possíveis clientes. Nessa situação, por volta das 7 da noite, um veículo ainda não identificado chegou aqui nessa região, passou pela via e surpreendeu a vítima, que estava dentro do estabelecimento comercial. Diversos tiros foram realizados e, conforme a polícia, pelo menos 7 atingiram o Juninho, que ainda foi socorrido aí por populares e levado para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Lá, o Marnildo passou por um atendimento médico na sala de emergência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso, porque, de acordo com relatos de testemunhas, o Juninho ele teria aí dedurado alguns criminosos aqui da região. Por conta dessa situação, ele teria sido prometido de morte. Uns morrem porque estão devendo, outros morrem porque alguém quer o local, o ponto de venda dele, outros estão morrendo porque estão denunciando, porque não aguentam a situação e vão lá e delatam e falam para a polícia o que está acontecendo. E esta morte não foi a única. Nós falamos aqui, inclusive, da morte de uma senhora que fez a denúncia e foi executada por traficantes. Nós mostramos o caso de um senhor lá no bairro Tancredo Neves, que não gostou do tráfico de drogas na frente do estabelecimento comercial dele. Ele, inclusive, não era de Manaus, estava aqui trabalhando, montando comércio, e que a morte dele foi decretada de dentro da cadeia. O chefe do tráfico naquela área está dentro da UPP e de dentro da UPP autorizou o irmão, que era o gerente do lado de fora aqui, a fazer essa execução. E agora a gente traz aqui a notícia de mais um cidadão que pode ter sido morto porque denunciou, que pode ter sido morto porque falou deste crime acontecendo na sua comunidade. São informações que ainda serão checadas no andamento do inquérito policial, que futuramente virará processo. O inquérito vai levantar todas essas informações, mas que a gente acaba crendo que é isso mesmo. Afinal de contas, o homem tinha um trabalho, tinha um meio de sobreviver e estava trabalhando para isso. O local não era fachada para tráfico de drogas, como a banca do Guaraná lá, a banca da vitamina daquela senhora que a gente mostrou ainda há pouco, não. Não é um local de fachada, não, é um local de trabalho. E esse é o momento. Outro dia eu ouvi o delegado Jorge Gomes falando com a gente, dando entrevista para a imprensa, e ele falava de uma força-tarefa montada para investigar esses crimes na zona sul da cidade. Inclusive foi essa força-tarefa que deu aquelas respostas na prisão do assassinato da garota de programa e também de outros homicídios que ocorreram logo na sequência. E aí, os homicídios não param na zona sul da cidade. A minha diretora está me lembrando aqui, por exemplo, dos casos lá da Raiz, lá do São Francisco. E se a gente for atrás, não precisa nem ir atrás das informações da polícia, se a gente for atrás das reportagens que nós temos feito de crimes na zona sul da cidade, a gente vai ver aqui que é uma situação alarmante e a população da zona sul de Manaus precisa realmente ficar alerta, ter muito cuidado na hora de sair, na hora de entrar, no que está acontecendo, por conta da incidência e da reincidência desses casos de homicídios nesta área da cidade.
E se existe uma força-tarefa, essa força-tarefa realmente precisa agir neste momento enquanto a guerra está acontecendo. Porque neste momento é que é importante, é que dá realmente para entender quem são esses lados, quem está matando quem, por que está matando, quem é que está se protegendo. Quem são esses traficantes aí que foram denunciados? Quem são esses criminosos que estão com medo de serem identificados? É agora que a polícia precisa agir. É neste momento que as informações precisam ser levantadas e eu insisto, não é só quem aperta o gatilho, não é só quem puxa o gatilho, é quem está por trás, quem está mandando. Esses precisam ser identificados e responsabilizados porque eles estão por trás desta guerra. Só para eu concluir, minha diretora, se não for identificado agora, depois que eles matarem todo mundo, eles tomam conta da comunidade. E aí nenhuma informação mais é dita. E aí o trabalho da polícia vai ser muito pior de ser realizado. Portanto, é agora a hora de agir. Porque depois não vai ter mais como, viu? Agora, ontem nós mostramos aqui no programa a comoção e o andamento das investigações em torno do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Ele que foi encontrado morto lá no Tarumã, num terreno, após participar de uma festa na casa do filho da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico. Hoje, a gente volta a falar deste caso, porque durante a perícia feita lá na residência, onde essa festa teria acontecido, manchas de sangue foram identificadas na sala e vestígios de barro foram encontrados em um par de sapatos que pertenceriam a Alejandro Valeico. Vamos acompanhar na reportagem. Para tentar elucidar a morte de Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, que envolve mistérios e versões contraditórias que geram dúvidas tanto para a família do engenheiro quanto para a Polícia Civil, que investiga o caso, 4 peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica retornaram à casa de Alejandro Valeico, filho da primeira-dama do município, local onde Flávio foi visto pela última vez na noite do crime. Os peritos ficaram cerca de 3 horas nessa residência, que fica em um condomínio de luxo na zona oeste de Manaus. Tempo suficiente para acolher vários vestígios que podem auxiliar a polícia a elucidar esse caso. Os peritos, de acordo com os moradores ali do condomínio, entraram nos quartos, nos banheiros, estiveram na cozinha e também na sala. No momento que eles começaram a registrar essa residência, para de fato entender a dinâmica dessa confusão que teria iniciado no local, os peritos ficaram intrigados com uma mesa que estava na sala. Eles começaram a tirar várias fotos, tanto da mesa quanto de uma cadeira que estava no local. Eles usaram um produto químico bastante utilizado nas investigações, conhecido como luminol, que tem capacidade de revelar pistas ocultas na cena de um crime. Os peritos aplicaram esse produto na sala, aguardaram e no momento certo uma luz azulada rapidamente acendeu na parte da sala, o que denota para a polícia que a casa foi lavada. Os peritos notaram vestígios de sangue nessa residência. Os policiais civis, eles recolheram um lençol e um par de sapatos. E o que chamou a atenção dos peritos é que na sola havia barro. Os policiais recolheram todo o material, colocaram em uma sacola e agora deve ser encaminhado para análise do DNA. A partir de agora, uma nova etapa da investigação deve iniciar. Se for constatado vestígios sanguíneos no lençol, os policiais devem chamar todos os envolvidos neste caso. A partir disso, eles devem passar por uma coleta de sangue para, de fato, entender se o sangue que foi encontrado, os vestígios sanguíneos que foram encontrados na sala, se trata da vítima ou de Alejandro Valeico. As investigações continuam em torno desse caso para, de fato, chegar até os autores do crime.
As investigações estão apenas começando. Essa situação de lavar, de limpar também pode demonstrar a demora em se verificar este caso, em de se interditar o local também. A informação divulgada no início é que o carro dessa vítima também estaria lá, né? Os veículos utilizados, os veículos que estiveram por esta casa também precisam e devem passar pela perícia ou por perícia, o veículo de todo mundo. Veículo de todo mundo que esteve nessa casa. E aí, outra situação também que precisa ser verificada com muito cuidado pela polícia, é essa história das câmeras não estarem funcionando. Né? Um condomínio com esse nível de segurança, com esse nível de rigidez em relação ao controle de quem entra, de quem sai, de monitoramento. A gente sabe que o temporal da sexta-feira passada foi de fato muito forte, causou muitos prejuízos por toda a cidade. Mas não é possível que nenhuma das câmeras de vigilância, das várias que tem lá, quem já entrou nesse condomínio verificou o nível de segurança, a quantidade de câmeras que tem desde a entrada. E na entrada dá para saber que veículo que está passando ali, para onde ele vai. A que residência ele se destina. Então isso também deve ser alvo dessa investigação. Ontem à tarde também, a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, ela falou sobre este caso pela primeira vez. Falou, inclusive, sobre o envolvimento do filho dela nessa história. Falou também na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Deixa eu conversar com a nossa repórter, com a Tamires Claire, que já está posicionada aqui para conversar com a gente. Tamires, explica para a gente o que foi que a primeira-dama falou sobre este caso exatamente. E ela reafirmou a inocência do filho? Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, ela reafirmou sim a inocência do filho, disse que o filho é tão vítima quanto o Flávio, que foi assassinado. A gente, inclusive, tem um trechinho da entrevista coletiva que ela deu lá no Palácio Rio Branco. Era uma coletiva de imprensa para anunciar alguns contratos da prefeitura. Mas como nesse momento, esse é o assunto realmente que as pessoas querem uma declaração, querem entender o que aconteceu, pelo menos pegar a versão, né, da família do Alejandro, né, que deu a festa que culminou nessa tragédia. Então, eles foram muito questionados a respeito desse crime e a primeira-dama, Elizabeth Valeico, ela falou pela primeira vez, deu a versão dela. O prefeito já tinha demonstrado, já tinha falado um pouco nas redes sociais, mas foi a primeira vez que Elizabeth Valeico defendeu o filho, né, assim, em uma coletiva de imprensa. Então a gente vai ouvir um trechinho dessa entrevista. E eu falo, o Alejandro, ele é tão vítima quanto o Flávio, quanto o Júnior, o Magno. Quando eu fui ao encontro dele, ele estava com a cabeça sangrando, a roupa toda ensanguentada, sem entender o que estava acontecendo. Vocês sabem que quem usa droga não tem noção de nada. Eu, filho, mãe, tá tudo bem, tudo bem. Ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele. Falei com o Júnior, que estava mais consciente, muito assustado, e toda a história que foi dita foi porque o Júnior falou. E eu vou aguardar as investigações. Então, o prefeito também falou nessa coletiva, ele voltou a reafirmar que ele estava dando declarações na condição de marido, né, não de prefeito da cidade, e ele disse que realmente acredita na inocência do Alejandro, porque acha realmente que não havia possibilidades de ter essa relação do Alejandro com qualquer área desse crime, ele não teria nenhum tipo de envolvimento mesmo. Eles voltaram a afirmar que todo aquele grupo que estava lá na casa do Alejandro tinha ido a uma festa antes, eles tinham usado drogas e aí depois disso eles foram até a casa do Alejandro e aí por isso ali eles também estavam usando drogas e logo depois ela volta a afirmar, enfim, que o filho estava um pouco fora de si por conta das drogas. Os outros meninos também que estavam lá, os outros amigos do Alejandro que também estavam lá, também estavam sob efeito de drogas. E aí esse Júnior, a que ela se refere,
né, na fala, é um desses amigos, e aí ela diz também que foi ele que começou, que deu toda a versão, e foi ele que disse que houve uma invasão e as pessoas levaram. A versão sustentada desde o início é que a casa foi invadida. Tanto a Elizabeth Valeico quanto o prefeito voltam a reafirmar que a casa foi invadida e não há nenhum tipo de relação com as pessoas que estavam lá dentro. A gente vai ouvir agora um trechinho da fala do prefeito Arthur Vigílio Neto. O Alejandro está numa clínica, Ele é um addict, né? Ele é uma pessoa que é dependente químico. Eu fiz o que eu devia fazer como marido, não ataquei ninguém, tudo que falaram é absurdo, não ataquei ninguém, não disse nada contra ninguém. Pois é, então a gente tem essas várias versões do que aconteceu. É importante a gente ressaltar que até agora não há nenhum tipo de restrição contra o Alejandro, né, que é o enteado do prefeito, filho da primeira-dama, Elizabeth Valeico. Ele ainda não tem nenhum tipo de restrição, né, ele pode sair do país. O prefeito voltou a afirmar também que ele está numa clínica de reabilitação e é importante também a gente ressaltar agora, atualizar, né, dizer que o crime já está sendo investigado por outra delegacia. Antes, quem estava analisando esse caso, quem estava investigando, era o delegado do 19º DIP, agora já está na delegacia especializada em homicídios e sequestros. A polícia já não vem dando tantas informações agora quanto antes, né? As informações estão um pouco restritas nessas investigações, mas as pessoas estão sendo ouvidas para que esse crime seja elucidado o quanto antes. Emanuel. Tamires, obrigado pelas informações, Tamires. É uma situação sei lá, vamos começar pelo prefeito, Tamires. Por exemplo, ele disse que não atacou ninguém, mas na nota dele ele falou explicitamente que quem invadiu o local invadiu para fazer uma cobrança, para cobrar o Flávio, que o Flávio que devia. Se o Flávio devia, isso aí ele está enquadrando o Flávio com algum envolvimento com o tráfico de drogas ou com dívida no tráfico de drogas. Eu entendo isso como uma espécie de ataque. Se a versão do prefeito não é com base, pelo que diz agora a primeira-dama, pelo que ela acabou de declarar para a gente aí, não é com base no depoimento do Alejandro, é com base no depoimento do Júnior. Então o Júnior seria o único sóbrio nessa história toda. Então o que o prefeito teria dito com base no que disse o Júnior. E com base no que disse o Júnior, ele chamou o Flávio de viciado, ou disse que o Flávio estava devendo. Se eu fosse familiar do Flávio, não sei você também, mas eu acharia isso como um ataque. E o prefeito, por mais que tenha o direito de se pronunciar como cidadão, como padrasto, como esposo, ele continua como prefeito. E na condição de prefeito, essa condição pode se interferir de alguma medida no que é dito, no que é apurado, no que é divulgado sobre este caso. Tamires, obrigado pelas informações, Tamires. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora, minha diretora, me permita, eu ainda tenho algo para falar sobre este caso aqui. Eu não sei se a gente tem tempo ainda para comentar este caso. Antes disso, só queria enfatizar que a gente já encerrou a nossa transmissão pela rádio. Muito obrigado pelos nossos ouvintes que nos acompanham aqui sempre de segunda a sexta-feira, de 6 às 7. Aqui pela TV a gente continua até às 8h30 da manhã. Este caso traz para a gente um reflexo daquilo que nós acompanhamos todos os dias no nosso dia a dia na cidade de Manaus, não só na cidade de Manaus, como em todo o nosso país. O que nós temos aqui são jovens que assumem por meio dessas declarações aí, o que nós temos um prefeito da cidade, nós temos a primeira-dama assumindo que o filho é dependente químico, assumindo que o filho é um consumidor contumaz de drogas. É uma das pessoas que consome drogas na cidade de Manaus. Assumindo, inclusive, que por conta desse consumo de drogas não estava no seu estado normal, não era capaz de dizer ou de afirmar nada diante do que tinha acontecido e que estavam em festas curtindo isso. Enfim, eles estão afirmando isso, é o que está declarado, foi gravado, nós acabamos de exibir aqui para vocês. E toda vez que a gente chega aqui e diz que quem consome, quem utiliza, nessas festas, é quem financia
Tudo que nós já mostramos aqui. Vejam que antes dessa notícia a gente vem trazendo aí os casos de homicídio da Zona Sul, lá na Cachoeirinha, lá na Praça 14, todos os casos de homicídios que podem estar relacionados com o tráfico de drogas, com essa atividade criminosa, uma atividade criminosa que gera lucro, que gera dinheiro para quem está à frente do tráfico. E quem é que financia? Quem consome. A família, os amigos, os parentes, todo mundo que conhecia o Flávio, ninguém em momento algum afirmou que ele era consumidor, que ele era usuário ou que ele utilizava drogas. Ninguém. Ninguém. Dos amigos de infância, das pessoas que cresceram com o Flávio, pessoas com quem eu conversei, não foi só uma não, foram várias. Pessoas que cresceram com ele não afirmaram nada disso. Em relação ao Alejandro, o prefeito e a mãe do Alejandro afirmam categoricamente, ele é dependente químico. Ele é dependente químico. E aí o resultado de tudo isso, nós estamos vendo agora, meus amigos. Em todas as classes, as drogas estão inseridas no meio da nossa sociedade, gerando prejuízos de toda a sorte. Uma guerra sem fim nas esquinas, na Zona Sul, Zona Norte, em todas as zonas da nossa cidade. E, de repente, casos como este aqui, que a gente não entende ainda direito o que aconteceu. Não dá para chegar aqui e afirmar, foi o fulano, foi o ciclano. Até agora, nós estamos na quinta-feira. A morte do Alejandro possivelmente foi no domingo. Foi no domingo ou madrugada de segunda. Desculpa, do Flávio, perdão, diretor. A morte do Flávio foi no domingo, na madrugada de domingo, enfim. Você está acompanhando esse caso, você está vendo as informações. Na quinta-feira, não há um suspeito, não há ninguém apontado. O próprio Alejandro está aí numa clínica de tratamento, já está fora da capital aqui. Se esses indícios, por exemplo, que a perícia está verificando na casa, no local onde ocorreu essa festa, onde pode ser que tenha ocorrido o crime, a polícia também ainda não tem elementos para afirmar isso, se qualquer desses indícios se verificarem, não tem mais ninguém aqui para ser responsabilizado. Quinta-feira e não há nenhum suspeito. A gente vai acompanhar o trabalho policial, o inquérito policial, é o inquérito policial que é o instrumento, é a polícia que é o órgão competente para dar respostas nesse sentido a todos nós, dar respostas à sociedade, mas o que eu enfatizo aqui é que de uma forma ou de outra tem droga no meio disso aqui. Tem drogas no meio disso aqui, e é afirmado por todos aí, pelos que estão envolvidos, menos por familiares e amigos do Flávio, viu? A gente vai seguir acompanhando esse caso. 3 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito, mais um acidente de trânsito, envolvendo um caminhão e uma moto. Isso lá na rua Ibisco, que é mais conhecida como Pista da Raquete, lá na zona leste de Manaus. Uma das pessoas que estavam na moto teve a perna arrancada. O repórter Rafael Tavares tem os detalhes. Nós estamos aqui na rua Ibisco, mais conhecida como Pista da Raquete, no Nova Vitória, zona leste de Manaus. Aqui, essa região foi palco de um acidente de trânsito gravíssimo na noite desta quarta-feira. 3 pessoas que estavam em uma moto estavam circulando aqui pela região quando um caminhão vinha na direção oposta. Durante uma tentativa de retorno dos ocupantes dessa motocicleta, o caminhão acabou fazendo uma ultrapassagem e atropelou essas 3 pessoas. As 3 ficaram gravemente feridas. A perna de uma dessas pessoas foi arrancada. Conforme os relatos de moradores aqui da região, essa via é um local em que os caminhões, carros e demais veículos passam em alta velocidade. O rapaz foi tentar fazer um retorno, aí o rapaz do cavalo, imagine um estilo cavalo de um caminhão de empresa, veio na contramão, pegou aí, olha que foi só a lateral. Aconteceu esse desastre todo, o rapaz perdeu a perna, os outros 2 correram o risco de perder a perna também. E ficou nisso daí. E não é a primeira vez que acontece um acidente aqui nessa rua. A minha sogra também já foi batida mais ou menos aqui assim, ó. O rapaz veio na moto lá, acertou ela também. E também daqui a pouco nós já estamos tentando trocar o nome desta avenida para a Avenida da Morte, porque acidente aqui acontece geralmente e é muitos. E a gente queria também solicitar, pedir que
quebra-mola aqui pra gente, porque passa muita criança para a escola e eles não têm pena, eles passam em alta velocidade mesmo. E eles, quando vêm, eles ultrapassam, vão ultrapassando os carros. Então, pode acontecer com crianças aqui. Então, isso é muito perigoso. Essas vítimas que estavam nessa motocicleta foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levadas para unidades hospitalares aqui da capital. O estado de saúde delas ainda não foi informado para a nossa equipe. O motorista desse caminhão foi levado pelos policiais militares aqui da área para a delegacia para prestar esclarecimentos. Agora, olha, esse é um caso de acidente dessa noite. Agora, traz as imagens da próxima reportagem que a gente vai trazer para as pessoas de casa aí terem uma ideia da violência deste outro acidente. Daqui a pouco, olha aqui, frisa essa imagem, por favor. Olha, põe em tela cheia para as pessoas de casa verem. Olha a violência desta batida. Olha a violência desta batida. O que provocou todo este dano neste veículo foi o atropelamento de um homem. Foi o atropelamento de um homem. Isso aí, o corpo da vítima, o carro que pegou este homem na faixa de pedestre. E aí o que é grave nessa história toda? O que é grave nessa história toda? É que foi um adolescente. Um adolescente de 14 anos atropelou e matou, isso ontem à noite, um homem identificado como Cisbe Carvalho, de 45 anos. Segundo a polícia, a vítima estava atravessando uma faixa de pedestre que fica aí, nesse trecho aí, ali na estrada da Ponta Negra, viu? No momento que ele atravessava a faixa de pedestre, ele foi atingido pelo veículo. Veículo dirigido pelo adolescente. Quem tem mais informações é o repórter Rafael Tavares. Cisbe Carvalho, de 45 anos, morreu atropelado na noite desta quarta-feira, enquanto atravessava uma faixa de pedestres ali na frente. Ele é funcionário de uma escola particular aqui da Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, e tinha terminado de trabalhar e estava indo para casa quando esse adolescente de 14 anos, que dirigia esse veículo modelo Honda, passava, segundo informações, em alta velocidade. Ele teria, de acordo com as informações da polícia, tentado desviar de um veículo e atingiu o Cisbe, que foi ainda da faixa de pedestre ali na frente até esse local, jogado literalmente. Ele morreu ainda aqui no local, chegou a receber atendimento médico, mas o SAMU apenas constatou a morte da vítima. Os peritos do Departamento de Polícia Técnica Científica estão aqui no local e já fizeram todo o trabalho de perícia. Conforme os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária, esse adolescente de 14 anos, ele vai ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, de onde vai ser ouvido e lá terá os trâmites legais sobre esse adolescente. Para todos os efeitos, foi encaminhado à Delegacia do Menor Infrator para que fosse tomada as providências. A única coisa que ele conseguiu falar é que ele desviou de um outro veículo e, ao fazer esse desvio, ele não percebeu o pedestre na faixa e acabou colidindo. Mas isso só a perícia que vai dizer realmente como aconteceram os fatos. É provável que tenha ocorrido dessa forma. É provável que um veículo estivesse parado na faixa de pedestre e ele tenha mudado de faixa para ultrapassar o veículo e não viu que o pedestre estava atravessando. É provável, sim, que tenha sido esta falta de atenção. Mas com 14 anos, ele não fez o curso para retirar a carteira de habilitação porque ele não é maior de idade, não tem direito pela legislação a utilizar uma habilitação, portanto não fez curso de legislação. Não sei com quem aprendeu a dirigir, pode ter sido com a família, para uma emergência, tem muita família que faz isso, né? Tem muita família que deixa os adolescentes dirigirem porque se precisar de alguma coisa, não, manda o fulano, deixa o fulano ir. O fulano pega o carro, vai lá rapidão, é aí na esquina, é aí no bairro. Acontece que depois que o fulano aprende a dirigir, ele pode pegar o veículo, inclusive na ausência dos pais. Inclusive na ausência dos pais. Muitos fazem com a ciência,
dos pais, com o conhecimento do pai. É adolescente, vai responder por um ato infracional, não vai responder por um crime. Um ato infracional, talvez, por um homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Não, o menino não tinha intenção de matar. Mas este aqui é um exemplo que todos nós, pais e responsáveis, você que tem carro em casa e tem menino adolescente em casa, já é complicado para um adulto dirigir, porque muitas vezes não presta atenção, e a gente está trazendo aqui, acabou de trazer uma reportagem que envolve um motorista profissional, motorista de carreta, de caminhão, de cavalo de carreta. É motorista profissional, alguém que dirige a vida inteira, que passa o dia inteiro dirigindo, no trânsito, prestando atenção, e ainda assim ocorre acidente. Que dirá com um adolescente, com alguém que não recebeu treinamento, que não recebeu, que não tem ainda responsabilidade suficiente para entender a seriedade, para entender o risco que existe no trânsito e o risco que pode ser assumir a direção do veículo do carro, quando você assume responsabilidade pela sua própria vida, pela vida de quem está dentro do veículo e pela vida das outras pessoas que também estão nas ruas, no trânsito da nossa cidade. É uma fatalidade. É uma fatalidade. Eu estou falando aqui só do lado, de um dos lados da história. E do lado de lá, pelo amor de Deus, nós perdemos um cidadão que saía do trabalho, um cidadão que tinha terminado uma jornada de trabalho e queria chegar em casa. Ele não conseguiu chegar em casa. Temos uma família chorando agora por conta desta violência no trânsito, viu? E ainda falando sobre acidentes de trânsito, outros 3 foram registrados aqui na capital durante esta madrugada, viu? Na zona centro-sul, na zona norte e também na zona centro-oeste. Exatamente. Cadê a Tamires Claire? Coloca ela aqui pra gente. Tamires, mais uma vez, bom dia para você, Tamires. Tu tem informações sobre esses acidentes, Tamires? O que foi que aconteceu? Explica pra gente, por favor. A gente está vindo aí de 2 reportagens com mortes, né? Uma lá na zona leste, outra na zona oeste da cidade, essa envolvendo o adolescente, mas infelizmente não parou por aí, né? Não, Emanuel, ontem à noite realmente foi uma noite agitada no trânsito de Manaus, mas felizmente esses outros 3 casos que a gente vai conversar agora, nenhum deles a gente tem informação de mortes. Não há registro realmente de que as vítimas tenham morrido, pelo menos não no local, todos foram encaminhados aos hospitais. Um deles aconteceu aqui próximo, né, na Avenida Efigênio Salles, ali no sentido centro-bairro, e aí o que a gente sabe é que 2 carros eles acabaram colidindo e um deles capotou. A gente acompanha aí as imagens e vê realmente que foi um acidente feio, né? Parece realmente que era algo que poderia dar em algo mais grave, mas felizmente não houve mortes ali no local. A vítima foi encaminhada ao hospital. A gente não tem informação de uma atualização realmente do que aconteceu depois, mas não há informação realmente de que os motoristas tenham morrido. Um outro caso aconteceu lá na Cidade Nova. E esse caso chama atenção porque envolve um ônibus e uma motocicleta. E de acordo com as informações das testemunhas, o ônibus ele entrou na contramão e foi quando atingiu o motociclista, que também foi levado ao hospital. É o ônibus da linha 039 e realmente foi algo que chamou muita atenção. A gente viu mais cedo, né, um acidente também envolvendo motociclistas. A gente sabe que quando um motociclista cai é sempre muito mais perigoso, né? Porque não há aquela proteção do carro, mas felizmente esse motociclista, ele não morreu. O último caso que a gente vai conversar aqui, ele também, a gente tem poucas informações sobre esse caso, mas a gente sabe também que não foi algo tão grave assim também, não houve vítimas, né? Ninguém morreu. E o que aconteceu foi que 2 carros colidiram lá no Campos Elíseos. Então, realmente foi uma noite muito movimentada. A gente acompanha aí as imagens desse acidente também, que envolveu carro e uma moto, lá no Campos Elíseos. E a gente também não tem informação de mortes, mas foi realmente uma noite muito agitada no trânsito de Manaus. A gente tem que chamar atenção para os motoristas, né? A imprudência no trânsito realmente é algo que preocupa demais, né, Manuel? E preocupa também justamente porque pode terminar com o pior prejuízo de todos, que é a perda da vida, o bem mais precioso que nós temos aqui. Tamires, obrigado pelas informações. E aqui no estúdio eu sigo falando desses casos de violência no trânsito mesmo.
dessa vez para falar da morte de um jovem de 19 anos, também em um acidente de trânsito lá no bairro Parque 10. Olha as imagens, temos as imagens, coloca em tela cheia, por favor. Esse acidente revoltou familiares e colegas de profissão desta vítima. O rapaz, ele foi atingido pelo veículo de uma empresa que avançou o cruzamento e acertou a motocicleta em que ele estava. O incidente bárbaro foi flagrado, olha aí, olha só, avançou o cruzamento, a moto se chocou contra o veículo, né? A câmera fez o registro aí de tudo como aconteceu, infelizmente, é mais uma vítima do trânsito. A gente tem uma reportagem, vamos acompanhar. Uma imprudência que causou um acidente e tirou uma vida. O jovem de 19 anos, ele trabalhava como entregador por aplicativo. Era por volta de 14 horas quando Geandro Viana Nascimento da Conceição passava aqui pela rua José Bonaparte, que fica no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Ele ia fazer a terceira entrega da tarde. No momento que ele passava aqui, um outro veículo, uma S10 de cor branca, já vinha nessa outra rua aqui, que é um pouco mais tranquila. Os carros, para atravessar, eles precisam parar para poder atravessar a principal. Essa rua onde os carros param é a rua Conde de Anádia. É um cruzamento, por isso que os carros precisam parar. Só que no vídeo a gente consegue ver que essa S10, ela não para atravessar a rua. Inclusive, ela ultrapassa um outro veículo que estava esperando a sua vez. E no momento que essa S10 atravessou a rua José Bonaparte, onde estava o Geandro, ele acabou colidindo com esse veículo. Outras pessoas que estavam aqui no local correram para tentar salvar a vítima. Segundo informações da família, esse veículo é de uma empresa de locação e construtora. E quem dirigia esse carro era uma mulher que presta serviços para essa empresa. Ela chegou a prestar socorro para a vítima. A vítima foi levada para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. Eu recebi a notícia que meu filho tinha sofrido um grave acidente, mas eu não sabia da proporção do acidente. Quando eu cheguei no local do acidente, ele já tinha sido socorrido por populares e por outro meu filho que chegou primeiro do que eu. Foi levado até o 28 de agosto, depois foi transferido para o João Lúcio, onde ele veio falecer, né? Veio a óbito. A gente veio aqui no local e a gente conversou com alguns funcionários de estabelecimentos que fica aqui nesse cruzamento e a gente consegue observar que tem uma placa justamente para tentar sinalizar os veículos com relação a isso. O chão também está pintado, dizendo pare para os veículos justamente terem mais atenção. Segundo a família e amigos, Geandro trabalhava como entregador por aplicativo cerca de 1 ano. E agora os parentes dizem que vão entrar na justiça para pedir indenização da empresa a qual a motorista prestava o serviço. Inclusive, eles foram até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. Ficou registrado como culposo. Mas quando meu filho chegou a óbito e que nós fomos pegar o documento, foi mudado o código para doloso, né? Com a intenção de matar e realmente pelas imagens, pela velocidade que a pessoa entrou, né? E meu filho estava na preferencial, né? Não sabia que e do nada ia acontecer isso, né? Geandro era o filho mais novo da família e agora tanto eles quanto a categoria da profissão pedem justiça pela morte da vítima. A gente vai entrar com recurso, um pedido de indenização. Na verdade, o que a gente quer é de uma justiça, porque não pode ficar impune uma pessoa que pega um carro numa via que a gente pode ultrapassar no máximo 40, você ultrapassa aquela velocidade que está se vendo no vídeo, você entra na contramão e passa pelo cruzamento, sem ao menos frear. Essa moça, ela não deu chance para o Geandro. O Geandro não teve chance nem de frear. Ele parou somente no carro dela, por isso ele faleceu e hoje a gente está enterrando. Então, a gente vai entrar com todo tipo de indenização que for preciso para a gente fazer justiça. Eu me sinto fragilizado, fraco. Perdi um filho caçula, assim, eu amei ele desde a primeira vez que eu o vi até nesse momento que ele foi tirado de mim, dessa maneira tão trágica e violenta no trânsito de Manaus.
Não é natural os pais perderem os filhos ou verem os filhos irem embora, sobretudo o filho caçula, né? Aquele filho que chega por último, que acaba recebendo o carinho de todos, o mimo de todos. Agora, coloca essa imagem em tela cheia, por favor. Olha, a gente pode perceber ali no chão do asfalto, realmente, não há sinalização no chão do asfalto. Minha diretora, dá para recuperar do início da reportagem da Priscila, quando as imagens lá do Márcio Souza, dá para ver que tem uma sinalização de pare escrita no chão. Está lá sinalizado na reportagem. Quando a equipe de reportagem foi lá, já estava. Mas ali onde está aquela picape ali, olha, aquela picape, lá no chão não tem sinalização no chão, não há sinalização horizontal. Não há sinalização horizontal. A vertical a gente não consegue ver se a placa já está no local. A placa não está no local também, a placa de pare. Não está ali no local. Esta rua, de quem vem aí da comunidade da União, do bairro da União, quem vem embalado. Vem embalado. É uma via que dá acesso à comunidade da União, essa por onde a picape veio. E ela vem embalada nessa direção. O motorista que não conhece essa área aí do Parque 10, pode muito bem se confundir. Pode parecer que sejam duas ruas secundárias, mas na verdade não é. O motoqueiro estava vindo na preferencial, que vem a Tancredo Neves, aquela Tancredo Neves, vem da Tancredo Neves e passa por aí. A Tancredo Neves é uma das principais ali do Parque 10, Este acidente poderia ter acontecido com qualquer um. Olha a velocidade com que o carro entra, atravessa e invade a principal. Foi a vez da moto, a moto estava perto, ele não teve tempo sequer de frear ou de pensar. O veículo entrou na frente dele, ele bateu e a violência do choque foi tão grande que a gente percebe que a picape se move. Um carro grande se move de lateral, de lado. Não é à toa que este rapaz, infelizmente, faleceu neste acidente. Agora eu chamo a atenção para a fiscalização. A gente conseguiu, minha diretora, resgatar a imagem da reportagem lá desta rua, desse cruzamento, para a gente mostrar aqui. Eu chamo a atenção, olha só. Olha a imagem aí. Tira a legenda, por favor. Olha a imagem. Aí agora sim, tem uma placa de pare na esquina. Tem a sinalização aqui horizontal. Está escrito um pare. Depois que morreu, colocaram a sinalização. Algumas ruas de Manaus, por exemplo, estão sendo asfaltadas, o que é excelente. A população precisa, a população cobrou e a gente mostra isso aqui. Mas, infelizmente, essa sinalização chega muito tempo depois, meses depois. Em ruas secundárias e até nas principais. Vão esperar o quê? Os acidentes acontecerem? Será que vão fazer assim? A gente esperar o acidente acontecer para botar a sinalização no local? Essa sinalização poderia ter alertado esta motorista de alguma forma de que esse cruzamento aí, ela não estava na principal, ela não tinha preferência. Se houvesse a sinalização, talvez ela fosse alertada disso. E a sinalização está nas ruas justamente para alertar os motoristas. Então, como este acidente serviu de exemplo para que a sinalização fosse colocada nessa esquina, olha aí, olha, não tinha a sinalização. E me perdoem, eu não estou vendo a placa de pare ali na esquina. Ou eu estou errado, diretora? Dá para ver a placa de pare ali? Não tinha nem sinalização vertical, nem a sinalização horizontal. É aquela coisa lá, a experiência tácita, como a gente diz. O motorista faz o que tem que fazer porque já conhece a região, porque já conhece a área. Mas nem todo mundo conhece a cidade toda. Nem todo mundo conhece Manaus toda. Isso, inclusive, pode ser usado por esta moça na defesa dela, diante da justiça. Ela vai responder por isso aí, por esse crime. É um crime. Crime de trânsito. Crime de trânsito que terminou na morte de alguém. E essa defesa pode muito bem utilizar isso para defendê-la, para livrá-la da responsabilidade por esta morte, como também, inclusive, para processar o município. E, no fim das contas, a gente, como cidadão, acaba pagando um cidadão que morreu e um outro cidadão que vai pagar, porque muitas vezes o município perde a ação e sai o dinheiro dessas indenizações, sai justamente dos cofres públicos. Deveria sair do bolso dos gestores. Que aí nós teríamos as ruas sinalizadas. Pelo amor de Deus, é só tinta. É só tinta colocada no chão e placa colocada numa esquina. É só isso. Esta sinalização pode ter representado a morte deste rapaz. Nós estamos falando de situações de vida e de morte. E vamos encerrar essa parte aqui de acidente de trânsito no nosso programa, que a gente está falando de acidente de trânsito já tem mais de meia hora. Só de acidente de trânsito dessa noite para cá, de ontem para cá. Então, alguém precisa prestar atenção nisso.
prestar atenção nisso e tomar providências, porque nós estamos falando da segurança da população no trânsito de Manaus, que é violento. Em nota, a empresa Pontual Serviços e Locação responsável pelo veículo lamentou o acidente e informou que prestou assistência necessária à família da vítima, inclusive custeando todas as despesas com o enterro. A polícia prendeu um casal, vamos mudar aqui um pouco de assunto, mas ainda na área policial, prendeu um casal pelo crime de tráfico de drogas na zona norte da capital. De acordo com as investigações, a mulher tem participação no desaparecimento de uma menina de 11 anos, lá na comunidade Monte Oreb. Você lembra deste caso, né? Da menina que desapareceu, do padrasto que desapareceu também, viu? Aconteceu no mês passado. Vamos acompanhar a reportagem. Uma prisão crucial para o trabalho de investigação da Polícia Civil sobre um desaparecimento misterioso. Nayana Alencar França, de 32 anos, e Leandro Christopher Ribeiro, de 19 anos, foram presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão desses dois suspeitos aconteceu por volta de 11 horas na segunda etapa do residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte da capital. Com eles foram encontrados 3 notebooks, 3 celulares, roupas de times, um caderno de anotação do tráfico, uma porção de cocaína e maconha e aproximadamente R$ 850 em dinheiro. Segundo informações da polícia, Nayana é ex-presidiária e foi condenada a 9 anos por roubo majorado pela participação no assalto em um cartório. Já o Leandro foi preso na última quinta-feira pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado na audiência de custódia e na terça-feira foi preso novamente. O homem também tem condenação por roubo majorado, 2 passagens pela polícia, 1 por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e agora por tráfico de drogas. Os policiais conseguiram prender os 2 suspeitos após denúncias anônimas sobre a participação de Nayana no sequestro de Sádia, uma criança de 11 anos, desaparecida com um padrasto desde o dia 16 de setembro. Para a polícia, Nayana tem envolvimento com esse sumiço. Delegada, como que vocês conseguiram chegar até os 2 suspeitos? Bom, essencialmente a DEPCA trabalha com investigação e nós estamos investigando esse desaparecimento desde o dia 17, quando o boletim de ocorrência foi registrado. E em algumas informações, denúncias anônimas, vindas, acreditamos que de lá, nós conseguimos o nome da Nayana, de que ela teria ficado responsável pela guarda dessa menina, após o sumiço do padrasto. Ainda de acordo com a delegada Joyce Coelho, Nayana, com uma outra comparsa, era responsável por cuidar de Sádia e o destino da menina. Sádia ainda foi obrigada a fazer vídeos que circularam nas redes sociais. O que contam lá na invasão é que esse padrasto teria sido executado após uma denúncia de um suposto estupro. Então, a Nayana já tinha sido ouvida aqui na delegacia no dia 26 e ela falou que conhecia a menina e conhecia a história, mas apenas de ouvir, que não tinha envolvimento. Ela foi liberada no dia 26 e novas diligências, a DEPCA objetivava ouvir novamente a Nayana por alguns fatos contraditórios. E a Nayana foi encontrada na companhia do Leandro, né? O Leandro está usando tornozeleira e tem todo um histórico de crimes também. E aí foi apreendido todo esse material no local, razão pela qual ambos foram flagranteados pelo tráfico e todo esse material aqui foi apreendido. Leandro Christopher possivelmente não tem envolvimento com o sumiço. Após procedimentos legais na delegacia, Nayana e Leandro vão ser encaminhados para audiência de custódia à disposição da Justiça. Esse caso chama muita atenção da gente, principalmente porque se esta moça, e é moça mesmo, né? É uma jovem, se essa moça está envolvida de alguma forma, como as investigações apontam, no desaparecimento desta menina, isso significa que essa moça está à frente, está controlando aquela região, aquela invasão, está controlando lá o Monte Oreb. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma das principais invasões da zona norte da cidade, o Monte Oreb,
ali atrás do Conjunto Viver Melhor. Estamos falando de um local para que, se você quiser montar uma padaria, uma quitanda, uma taberna, qualquer negócio lá dentro, você precisa pedir autorização. Nós estamos falando de um local que qualquer veículo de um setor privado quiser entrar, tem que pedir autorização para entrar. E não é autorização da polícia, da prefeitura, do governo, não é nada disso. É autorização de quem comanda o crime no local. É assim. É assim. O Monte Oreb é assim. E depois dos corpos que foram encontrados, e depois do tribunal do crime que foi encontrado, lá por meio daquela operação realizada pelo 26º, com o apoio da Polícia Militar, também da CIPICães lá, que encontraram o local não apenas utilizado como quartel-general de traficantes, inclusive traficantes foram presos, mas também um local onde eram realizadas as execuções, o chamado Tribunal do Crime. Tribunal não, porque não é um tribunal, é um local para tortura e mortes, inclusive com covas abertas. Este é o Monte Oreb. Quando a gente fala em invasão Monte Oreb, a gente está falando de um local assim, de uma ocupação, de uma invasão, perto de uma área de mata, inclusive uma invasão que está se expandindo, chegando perto da Reserva Duque, inclusive, e essa área de mata é utilizada para crimes de morte, para tortura, para ocultação de cadáveres, como são os cadáveres que estão sendo encontrados lá. E se as coisas são como a polícia está dizendo na investigação, é provável que esta moça, que esta jovem, esteja envolvido em tudo isso. E o que acaba deixando a gente, inclusive, ainda mais preocupado pelo avanço, pela participação das mulheres no crime e, principalmente, uma área tão perigosa da cidade, onde, inclusive, as forças policiais quando invadem, fazem isso com reforço, Polícia Civil, Polícia Militar, é um staff todo para entrar. Os policiais da Companhia Independente de Cães, quando fazem também, vai uma equipe significativa para trabalhar com o mínimo de segurança lá também. Tu imagina a população e pensar que pode ser alguém como uma jovem assim por trás de tudo isso? É algo que realmente nos preocupa, e preocupa muito, viu? A gente segue acompanhando esse caso, porque o padrasto da menina desaparecida ainda está desaparecido. A menina ainda está desaparecida. Onde essas pessoas foram parar? Será que estão em alguma dessas covas lá do Monte Oreb que foram encontradas ou que ainda não foram encontradas? Quem é que está realmente mandando essas... Se foi execução? Enfim, tem muita coisa que precisa ser esclarecida. A polícia, pelo menos, chegou até lá. O trabalho de investigação fez com que chegassem até eles. Chegassem até ela, no caso. Chegasse até essas duas pessoas. É preciso que essa investigação continue e, mais ainda, é preciso a presença do Estado nesses locais. Porque se o Estado permite... E o Estado, quando eu falo, é o poder público como um todo. Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus, todos os órgãos de assistência social, à segurança, à saúde. É necessário que o Estado entre nesses lugares. É preciso que isso aconteça lá no Monte Oreb, lá no Estrela de Davi e nas demais ocupações, porque foi o poder público que permitiu que essas invasões acontecessem, que essas ocupações se estabelecessem. Portanto, agora tem que agir, infelizmente. Vamos trocar de assunto? Troca de assunto aqui para mim, por favor. Vamos falar de chuva. Agora, para falar de chuva, deixa eu conversar com a May Chapiama. Ela, olha aí, está até com a capa de chuva, né? Bom dia, May. Você está nas ruas, está acompanhando essas informações. Deixa eu te perguntar, como é que estão as ocorrências? Como é que foi a chuva dessa madrugada? A gente amanheceu com um clima muito, muito gostoso, muito ameno na cidade, mas a chuva dos últimos dias, desde a sexta-feira passada, na verdade, tem preocupado os manauaras. Traz para a gente as informações que você tem, por favor. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Nós estamos aqui no Hip Rap do Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. Graças a Deus, Emanuel, até agora nenhuma ocorrência registrada aí pela Defesa Civil, mas eu conversei ainda há pouco com alguns moradores aqui dessa área que moram aqui no Hip Rap. Eles informaram a nossa equipe que esse garapé aqui, esse Hip Rap no qual eu estou, ele alagou durante essa chuva da madrugada desta quinta-feira. Só que como a chuva deu uma amenizada agora pela manhã, está chovendo fraquinho,
O igarapé já baixou aqui, mas a gente percebe, né? Pelo mato aqui do Ripiape, a gente percebe que a chuva foi forte, que realmente alagou. Muitos lixos já foram acumulados aqui desse outro lado, mas graças a Deus aqui nessa área onde moram cerca de 300 famílias, nenhuma dessas casas acabou ficando alagada. Ainda bem, não teve a mesma sorte que da última chuva, né, Manuel? Na chuva de sexta-feira passada, da última sexta-feira, onde teve várias ocorrências, a Defesa Civil acabou registrando várias ocorrências, inclusive, infelizmente, um senhor também veio a óbito aí, porque acabou caindo, a correnteza levou ali no bairro do Petrópolis e esse senhor foi encontrado já na manhã de sábado. Infelizmente, hoje, graças a Deus, não teve ocorrências nessa área e também em outras áreas, mas a chuva foi forte, alguns pontos ficaram alagados, mas agora que a chuva deu uma amenizada, esse Ripiape aqui também, o nível da água está baixando, ainda bem. Então a gente vai continuar acompanhando aí na nossa cidade, se hoje ainda vai chover, se essa chuva de agora que está mais amena, se ela vai aumentar, porque já teve aí a previsão do tempo, a mínima 23 graus, a máxima 34, hoje vai aparecer o sol, né, de acordo com a previsão, mas vai também com muitas nuvens e a previsão é de pancadas de chuva durante a tarde e também durante a noite. A gente espera que essa chuva não aumente aí, porque muitas pessoas moram aí em áreas de risco, como aqui, principalmente também, mas as casas não ficaram alagadas. Ainda bem a chuva de hoje, né? A gente espera que continue assim, não teve a mesma sorte da última sexta-feira, mas a gente vai continuar acompanhando qualquer coisa, qualquer informação, qualquer ocorrência, viu, Emanuel? A gente vai trazer sim, não só aqui no Manhã no Ar, mas também durante a nossa programação pela TV A Crítica, viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, May, muito obrigado pelas suas informações. A ausência de ocorrências também é informação para a gente, afinal de contas, todos estamos atentos a isso aí. Na sexta-feira passada nós tivemos 2 mortes e a gente não quer que isso volte a acontecer. Daqui a pouco eu volto a falar com a May Chapiama, que está nas ruas pegando chuva, hein? Pegando chuva nessa quinta-feira. Até daqui a pouco, May. E, olha, vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem, inclusive, explicando esse fenômeno. O porquê dessas chuvas tão fortes, fora de época, nós estamos em setembro, viu? Era para ser um dos meses mais quentes, inclusive, do ano. Olha, você está acompanhando aí umas imagens do que foi a chuva da sexta-feira passada, viu? Olha só como ficou a cidade. Então a gente vai trazer uma reportagem explicando um pouco essa situação, explicando um pouco esse fenômeno. A gente traz também um caso do desaparecimento de um jovem que está desaparecido lá em Parintins, depois de ter caído nas águas do rio Amazonas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.